E aí, pessoal, tudo bem? Lá no meu Instagram, para quem não segue, esse aqui é ele, segue aí. Eu falei que eu ia falar sobre banco de dados essa semana e eu separei ele em alguns tópicos. Então, a gente vai falar sobre modelo entidade de relacionamento, modelo relacional e sobre normalização do banco, tá? Para iniciar, a gente vai falar um pouco do que é o banco de dados, tá? Bem simples, bem rápido. Ele é um conjunto de informações interrelacionadas. Então, quando eu falo interrelacionada, é realmente interrelacionadas. Lá no vídeo do Instagram eu dei um exemplo lá sobre um mercado. E eu digo para vocês que um mercado, por exemplo, a gente tem produto, cliente e fornecedor. Essas três informações, elas são importantes e elas são relacionadas. Por exemplo, o cliente, ele compra um produto e o produto ele é fornecido por um fornecedor. Então, como isso fica dentro do banco, tá? Então, para a gente descobrir como isso fica no banco, a gente vai usar um modelo entidade de relacionamento, tá? Ele é conhecido como MER. E o que ele vai fazer? A gente vai representar, tá? Então, de uma forma abstrata, a estrutura que irá construir esse banco, tá? Então, como que eu vou fazer com que esses dados, essas informações, elas se comuniquem? Então, esse MER, que é o modelo de entidade de relacionamento, ele vai ajudar a gente, beleza? Então, a gente vai tratar alguns tópicos durante essa aula, na segunda parte da aula, e eu espero que ajude vocês, beleza? Então, fica ligado, segue no Instagram, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui no vídeo, ou então mandar um direct lá no Instagram, beleza? Então, vai lá. Bom, pessoal, nessa segunda parte da aula, a gente vai ver os elementos, tá? Para a gente construir aí o modelo da entidade de relacionamento. A gente vai ver o que é entidades, os atributos, chaves, relacionamentos e cardinalidade, tá? Todos esses são importantes para a gente construir lá o modelo entidade de relacionamento, beleza? Então, o que são as entidades? As entidades são normalmente descritas num texto em termos de suas propriedades. O que quer dizer isso? Lá no exemplo do mercado que eu falei para vocês, eu falei assim, a gente tem cliente, fornecedores, produtos. Então, olha só, quando eu falo produto, se eu for escrever um texto para a empresa que eu quero que construa o meu sistema, eu vou falar assim, olha, lá no meu produto eu vou ter um código, eu tenho a descrição do meu produto, eu tenho o código do meu fornecedor, o fornecedor daquele produto. Então, você vê que eu estou descrevendo. Então, você sempre vai ver que a entidade, ela vai ser, logo depois, ela vai ter a descrição, né, os termos de suas propriedades, beleza? Então, aqui no exemplo, aqui, eu vou dar para vocês um exemplo. Esse exemplo é de uma companhia, tá? E essa companhia a gente tem departamento, a gente tem funcionários, etc, tá? Então aqui eu vou colocar o departamento, olha só, o departamento, o que ele tem? Ele tem um código e o nome ali do departamento, tá? Então contabilidade, ela deve ter um código e o nome, contabilidade, beleza? Então eu vou colocar aqui departamento. O departamento vai ser aqui o nosso primeiro exemplo de entidade, beleza? Você vê que eu descrevi ali, né, as coisas. Os atributos são exatamente esses termos, né, que eu estou usando, né, que eu estou descrevendo. Então, o departamento, ele tem o quê? Ele tem um código, ele tem uma descrição, tá? Então, eu vou colocar aqui um exemplo como sendo código e descrição. Esses são os meus atributos, né, em relação ao departamento. Quem são as minhas chaves? Bom, quando eu falo em chave, eu estou dizendo que eu não posso repetir uma linha lá no meu banco de dados, tá? Então, eu não posso ter dois Joãos, bom, eu não sei qual é o plural, eu nem sei se tem, mas vamos lá. Eu não posso ter duas linhas com os mesmos dados, tá? Então, vamos dizer assim, não é uma boa chave, mas o CPF, por exemplo, a gente tem cada um CPF. Ele não é uma boa chave porque antigamente as mulheres elas usavam o CPF dos seus maridos, né? Mas é um bom exemplo, tá? Então o CPF, ele é único, beleza? Então uma chave, ela tem que ser única. Ah, eu só posso ter uma coluna? Não, você pode ter chaves compostas. Eu poderia dizer que código e descrição, eles vão ser uma chave. Então eu não posso ter numa linha lá no meu banco de dados, né, duas linhas com o mesmo código e descrição, beleza? Então as chaves, elas têm que ser únicas, beleza? O relacionamento, o que é o relacionamento? Lembra lá no início do vídeo, quando eu falei para vocês que o cliente compra um produto? Então esse é um relacionamento. Então toda vez, olha só, eu tenho as minhas entidades e cliente, ele é uma entidade, tá? Então cliente, ele compra um produto. Agora com exemplo aqui do departamento. Pensa comigo uma coisa, o departamento,
ele está dentro de uma empresa. E uma empresa, eu tenho outros setores, beleza? Então, vamos supor aqui, ó, funcionário, né? Então, funcionário, ele vai ser uma entidade. O funcionário, eu tenho o quê? Eu tenho um código desse funcionário, eu tenho um nome desse funcionário, eu tenho um CPF desse funcionário, eu tenho os dados dele, né? Então, olha só, o funcionário, ele pode ter um relacionamento, e esses símbolos que eu estou colocando aqui, eles são realmente do modelo de entidade de relacionamento, tá? Então, quando eu falo em entidade, eu coloco ela dentro de um retângulo. Quando eu tenho um relacionamento, eu coloco um losango. E aqui do outro lado, eu vou colocar o departamento. Eu não sou boa no desenho, mas, então, departamento. Bom, um funcionário, ele pode o quê? Ele pode gerenciar um departamento. Então, um funcionário gerencia. Bom, pessoal, olha, um funcionário, ele gerencia um departamento. Tá vendo? Ele tem uma relação, ele tem um relacionamento entre essas duas entidades, beleza? Então, olha só, o que é a cardinalidade? A cardinalidade é um pouco, tem mais conteúdo. Eu posso ter uma cardinalidade que ela é 1 para 1. Eu posso ter uma cardinalidade que é 1 para N, tá? E M. Tá, eu falei aqui de um jeito que tá errado, tá? Então, é 1 para 1, 1 para muitos, muitos para 1 e muitos para muitos, beleza? Esse é o jeito certo da gente ler isso daqui, tá? Então, agora eu vou exemplificar para vocês cada um desses, tá? E aí, vou começar com esse daqui, que a gente já tem, que ela é 1 para 1, porque, olha só, um funcionário gerencia um departamento, tá bom? E um departamento, ele é gerenciado por um funcionário. Então, aqui a gente já tem o primeiro exemplo, que é esse daqui, tá? Primeira aí da parte de cardinalidades, tá bom? O segundo exemplo que a gente vai usar, a gente vai continuar vendo aí a parte, né, levando como consideração aí a empresa, tá? Então, a gente lá na empresa, a gente tem o quê? A gente tem departamento. Então, a gente tem departamento. Sempre num retângulo, lembra lá? A gente vai ter um relacionamento do departamento com um projeto, tá? Então, um projeto. Então, qual é o relacionamento aqui? Então, eu vou falar que um departamento, ele controla um projeto, tá? Então, controla. A letra não é muito bonita, mas tá bom. Então, um departamento, ele controla o projeto. Então, um departamento, ele controla quantos projetos? Ele pode controlar N projetos. E um projeto, ele vai ser controlado por um departamento, tá? Então, aqui eu vou ter um para N, tá? Essa é a minha cardinalidade aqui. Outro exemplo, agora com a cardinalidade N para 1, né? Que vai ser, esse aqui é 1 para muitos, e o próximo vai ser de muitos para 1, beleza? Então, a gente vai ter funcionário. Então, funcionário, o relacionamento com o departamento. Então, vamos lá. O relacionamento aqui deles vai ser o quê? Trabalha para. Olha só, um funcionário trabalha para um departamento, tá? Então, como não coube, vou escrever aqui embaixo, tá? Trabalha para. Então, olha só. Um funcionário, ele trabalha para um departamento. E um departamento, ele tem N funcionários, ok? Então, aqui a gente já tem a cardinalidade aqui, N para 1, beleza? A outra aqui, e última, vai ser a M para N, que é de muitos para muitos. Nesse último, a gente vai ver a cardinalidade M para N, que é muitos para muitos, tá? M para N não, muitos para muitos. Então, a gente vai ter aqui, ó, funcionário, último exemplo, funcionário, e aqui o relacionamento entre as duas entidades, que o outro é projeto, beleza? Qual é o relacionamento do funcionário com o projeto? Ele trabalha em um projeto, então aqui é trabalha em, beleza? Então,
Um funcionário, ele trabalha em N projetos. E um projeto, ele tem N funcionários envolvidos. Beleza? Então aqui a gente finaliza a parte teórica de todos esses caras aqui que a gente vai ver já na próxima aula, como a gente monta de fato todo o relacionamento lá da empresa, tá? Todo o modelo entidade de relacionamento. Beleza? Eu aguardo vocês na próxima aula e qualquer dúvida, comenta aqui, tá bom? No vídeo, me manda um direct e que a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau!